Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre autoridade. Esse é o segundo vídeo e só para lembrar, no vídeo anterior nós falamos sobre Jesus, a história onde ele cura o paralítico. E nessa história eu li várias versões de vários livros da Bíblia, dos 4 evangelhos, e nessa história nós entendemos que a autoridade de Jesus ela é dada aos homens para ser usada aqui na terra. Hoje nós vamos falar sobre a incumbência que Jesus dá aos discípulos de curar os enfermos e de expulsar demônios. Essa história, muitos se perguntam, essa incumbência foi dada apenas para os 12 discípulos ou foi dada para nós também? E hoje eu vou responder essa pergunta. Vamos começar lendo o capítulo 9 do livro de Lucas, no versículo 1. Fala o seguinte: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos seus pés ao saírem em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Esses foram os versículos do número 1 ao 6. Basicamente, Jesus está falando para eles como eles devem proceder na cura e na libertação das pessoas, né? Então Jesus dá o poder e a autoridade dele para os discípulos expulsarem demônios e curarem enfermidades. Depois, em seguida, Jesus explica para eles como eles devem fazer. No final, ele fala que se a cidade não aceitar eles, apesar de tudo isso que eles já fizeram, de curar, abençoar e libertar, então ele fala para eles sacudirem a poeira dos pés, que seria como uma forma de dizer que, olha, essa cidade não aceitou, então ela será julgada no futuro por Deus. E por último, no versículo 6, fala que eles fizeram exatamente o que Jesus falou para eles fazerem, tá? Agora, essa incumbência foi dada aos 12 discípulos. Depois, se nós formos para o capítulo 10 de Lucas, nós vamos ler que ele não só deu a incumbência para os 12 discípulos, mas ele repetiu isso para 72 discípulos. É o seguinte, do capítulo 10, versículo 1 fala: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante 2 a 2 às cidades e aos lugares que eles planejavam visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão, e lembrem-se que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Depois, no versículo 9, fala o seguinte: Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Depois, pulando para o versículo 18, diz: Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Vamos lá, eu vou falar desses 3 versículos que eu li aqui. A primeira parte do capítulo 10 fala que Jesus deu incumbência para 72 discípulos. Depois, no versículo 2, ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer que se ele deu essa incumbência para os 12 e depois para os 72 e falou essa frase de que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos e que nós precisamos orar para que surjam mais trabalhadores, quer dizer que há o desejo dele sim, que nós como filhos de Deus façamos o mesmo trabalho que esses discípulos fizeram, que é o quê? Que é usar a autoridade dele para curar, abençoar, libertar e depois pregar o reino de Deus, como fala no versículo 9. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a libertação que nós temos de todo o mal, quer seja físico, espiritual, emocional ou mental, a libertação de todas essas coisas aqui na terra, para que nós possamos passar a conhecer o amor de Deus de uma forma completa e plena em todas as áreas do nosso corpo e da nossa vida, para que a partir daí nós possamos viver a paz que nós temos de Deus, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então, como eu falei no primeiro vídeo, a nossa autoridade que Jesus deu para nós, os filhos dele, ela vem para os homens aqui na terra. Nesse segundo vídeo,
eu falei então que a autoridade, ela vem para todos aqueles que nele creem, para ser usada para libertar tanto os cristãos quanto não cristãos das opressões do inimigo, quer sejam físicas, espirituais, emocionais ou mentais, e para a partir daí poderem pregar o reino de Deus, o evangelho do reino, que é o verdadeiro evangelho, que é o evangelho onde a pessoa realmente é liberta de todas as áreas da vida dela para que ela possa conhecer a Deus de uma forma plena. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou finalizar essa questão da autoridade. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para vocês. Uma ótima semana e Deus os abençoe.